Olá, começando mais um Pergunte ao Doutor de hoje. Eu estou com a Érica Januzzi, a neuropsicopedagoga, e nós vamos falar aí sobre o TOD, transtorno opositivo desafiador, muito além da desobediência. Um assunto complexo? Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal de casa. Sim, complexo, sempre complexo, né? Quando a gente fala aí de neurodesenvolvimento, né? Para isso que eu estou aqui, que me proponho estar aqui nesses encontros, sempre é um tanto quanto complexo, porque, né? Diz sobre um desenvolvimento do ser humano, todo esse universo que compõe aí o neurodesenvolvimento. Então, sim, um tanto quanto complexo. Também, como último tema que eu trouxe, ainda tem bastante dúvida sobre esse assunto, bastante... pessoas ainda que não conhecem de fato, ou então acabam não reconhecendo ou misturando com algumas outras condições. Então, é mais um tema que eu pensei em trazer para a gente poder, né, quebrar alguns tabus, saber o que é mito, o que é verdade e entrar aí um pouquinho nesse universo do neurodesenvolvimento. Então, vamos ver a primeira perguntinha. Vamos lá. Vamos lá. Para começarmos, o que é o transtorno opositivo desafiador, conhecido como TOD? Então, vamos lá. O transtorno opositivo desafiador, que chamamos de TOD, né, que é a abreviação aí desses três nomes, é um transtorno onde o indivíduo, né, ele começa a ter comportamentos, né, de oposição, como diz o nome, de desafiar figuras de autoridade, né? E de constante irritabilidade. Essa pessoa, ela não consegue entender o que hoje, né, como somos indivíduos que vivemos numa sociedade, né, então temos aí, dentro de todos os contextos, né, uma hierarquia, figuras de autoridade, ao qual a gente precisa, sim, né, respeitar e entender. Então, pessoas que têm o TOD são pessoas que têm essa dificuldade de entender essas regras sociais, né? Esse convívio aí, sem entrar, muitas das vezes, em embate, em desrespeito, e sobre, de fato, não entender ali figuras de autoridade, né? Então, se a gente pensar numa criança que portador de TOD, você já vai começar a perceber desde a educação infantil, primeiros anos do ensino fundamental, que essa criança ela tem uma dificuldade em entender regras e limites, em se regular perante essas imposições e fica totalmente aí desestruturada, né? Não diz sobre birra, né? Não diz sobre uma falta de educação ou que os pais não estão sabendo educar essa criança, não diz de fato sobre uma condição do neurodesenvolvimento, uma questão neurobiológica, como esse cérebro entende e processa tudo isso. Interessante. Então, vamos ver mais uma perguntinha. Vamos lá? Como diferenciar uma fase comum de birras e desobediência de um possível transtorno positivo desafiador? Sim, a birra, a desobediência, ela pode, lógico, que acontece, né? Em algumas situações, em alguns momentos da vida. E isso faz parte do quê? Faz parte do desenvolvimento das crianças, das pessoas, né? Um desenvolvimento típico, ele vai, de fato, testar limites. Muitas das vezes, hoje, né? Também estamos vendo, nossa, tá tudo muito... Você não pode dizer um não, né? Que isso já vira uma situação totalmente, às vezes, a criança se desregula perante aquilo, né? Então, uma birra, uma desobediência, ela acontece sim e faz parte do desenvolvimento. Ela até precisa acontecer. Para quê? Para esse indivíduo entender, né, que ele vive num ambiente social, que ele precisa respeitar essas regras. Então, isso acontece. Agora, qual que é a diferença para o transtorno, né, o positivo desafiador? É quando o indivíduo ele não consegue se controlar, digerir tudo aquilo que está sendo ali imposto para ele, né? E aí é um comportamento persistente, que dura aí, né? Não é um caso isolado, às vezes uma birra, uma desobediência, ela vai acontecer em momentos isolados, por algum contexto ali que se aplicou. Pediu alguma coisa, um não, pode acontecer uma birra. Pode acontecer. Mas o transtorno já diz sobre o quê? Comportamentos, né, que são muito intensos nessas questões e que persistem aí muito forte por pelo menos 6 meses, né? Que a gente sempre tem um parâmetro aí, e ao longo desse tempo todo. Então, é bem diferente da gente entender uma diferença da outra. Casos esporádicos acontecem, são totalmente naturais e normais para o desenvolvimento de uma criança pequena. Porém, o transtorno já diz sobre condições mais persistentes, que perduram aí por 6 meses, em qualquer contexto, se desregula por
pouco, né? E o prejuízo, né? Sempre falo essa palavra, prejuízo que vai começando a trazer para essa pessoa. Mesmo a criança muito pequena, ela percebe que algo não está legal e ela começa a ter esses prejuízos. E a quem mais? A quem está ao entorno dela, né? Então, os colegas da escola, os professores, a família, aquilo se toma uma proporção muito potente. Então, a diferença básica é essa: persistência, intensidade e prejuízo que causa. Interessante. Mais uma questão? Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver. Quais são os principais sintomas do alerta do TOD? E em que idade eles costumam aparecer? Então, eles aparecem, né, desde a criança bem pequena. Então, na educação infantil já começa a aparecer alguns sinais. E nos primeiros anos do ensino aí, fundamental, vamos pensar assim. Às vezes pode acontecer um pouco mais adiante, pode, ou alguns sinais já estão sendo ali dados, mas às vezes não se nota, não percebe. E aí sempre recai. Aonde? Essa criança não tem educação, essa criança ela é birrenta, dá um tapa, pelo amor, né? Enfim, que isso passa, né? Os pais muito apontados, muitas das vezes, esse pai que não dá educação, a mãe não dá educação. Então, fica-se muito preso nisso e esquece de olhar que pode ser isso. Não estou dizendo que não, né? Pode ser. Mas é preciso ter um discernimento e entender o que é e o que, de fato, possivelmente é um transtorno. Então, às vezes, se demora a se observar por conta disso. Fica no senso comum, né? É birra, é uma criança mal criada, você viu aquele pai, mãe não dá educação, dá um beliscão. Na minha época, dava 2 tapas, a psicologia da Havaiana, né? Dava 2 tapas. Né? Então, às vezes, atrasa até por isso, porque pensa que é isso, e isso vai se tornando persistente, cada vez mais intenso, e aí, talvez, mais tarde, se perceba que pode ser aí um transtorno positivo desafiador. Mas logo no começo, na educação infantil e nos primeiros anos do fundamental, a criança já vai dar indícios de que ela está precisando de ajuda, porque para o adulto que está ali próximo, né, o profissional da educação, o professor ou a própria família, a gente é humano, perde-se a paciência, né? Perde-se Com certeza. Mas precisa, por isso que eu gosto de trazer esses temas sempre, até eu falei para vocês, são muitas camadas, né? Mas é para trazer a informação. Quanto mais a gente puder passar a informação, e se eu puder deixar aqui, ao final do programa, puxa, uma sementinha que foi plantada, ou então, nossa, aquela pessoa naquele dia falou de uma questão, peraí, deixa eu olhar melhor para o meu filho, para o meu aluno, e buscar entender se de fato não tem alguma outra coisa. Mas isso é da modernidade. Não, isso sempre teve. Sempre teve. Em todas as épocas, em todos os momentos. Diferença é que hoje estamos aqui, né? Trazendo que informação, mais conhecimento sobre todo esse universo, que faz com que as pessoas tenham um olhar mais empático, mais doce, busque acolher essas pessoas, né? E não é somente, é uma birra, uma besteira, da estapa que passa, né? Então, não é assim. Mas eu asseguro, isso sempre esteve aí. A diferença é que agora nós sabemos e conhecemos sobre, então podemos discutir e olharmos de uma maneira diferente para esses indivíduos. Com certeza. Então, vamos a mais uma questão. A criança com TOD desafia os adultos de propósito ou apresenta dificuldades reais para controlar suas emoções e seus comportamentos? Não, sem dúvida nenhuma, né? Ela tem dificuldades, sim, para controlar suas emoções e comportamentos. Esse desafio perante aí as figuras de autoridade, que são quem? Os adultos, de fato, né? Pai, mãe, os avós, professores, diretor de escola, os coordenadores, ainda mais quando às vezes o professor realmente ali não está, né, conseguindo aquele manejo, então aí chama o coordenador que venha, mais um adulto naquele embate. Então, ela não consegue realmente controlar os seus desejos, suas emoções, as suas frustrações, e por isso que tem esse comportamento explosivo, vamos dizer, né? Então, não diz sobre o desafiar porque quer fazer, ou algo que, né, que respinga sempre onde? Na falta de educação. Não. É uma condição de fato e ela não consegue se manter diferente, né? Tudo que é do neurodesenvolvimento está ali, aquele cérebro, ele está trabalhando daquela forma, ele está dentro daquele contexto. Então, a criança faz não é porque ela quer, porque ela, de fato, não consegue. Muitas vezes, é muito desafiador para o próprio indivíduo que tem, e triste, né? Porque muitas vezes tem aquela impulsividade, aquilo acontece, e quando passa, aí vem aquela culpa, como um balde de água fria.
por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Quando vê, já foi, né? Então, Com bem certeza. sofrido, de fato, para quem tem e muito também para quem está ao entorno. Então, quanto mais as pessoas conhecerem, entenderem, muito melhor para a gente cuidar. Com certeza. Mais uma questão. Quais fatores podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno? Então, fatores que podem contribuir são, assim, fatores de crianças que muitas vezes estão num ambiente onde tem muitos estímulos, né? Eu sempre falo que todos os transtornos do neurodesenvolvimento, e o TOD também é um deles, é importante fazer rotinas previsíveis, contar para aquela criança, para aquele indivíduo, né? Para ele conseguir... se ele não consegue se autorregular, vamos dizer, né? Porque nós temos essa capacidade nosso nato, né, de se autorregular perante situações desafiadoras ou que nos colocam ali à prova de algumas coisas, né? Mas essas pessoas, elas têm essa dificuldade. Então, quem está ao entorno delas pode, de repente, colaborar para que isso aconteça. Então, você ajudar aquele indivíduo a se autorregular. E sempre a rotina previsível é uma dica excelente, tanto para pessoas que estão no espectro autista, pessoas com TDAH, o TOD também. Então, assim, na escola ou mesmo em casa, né, eu até falo para as famílias, faz um calendário, parece uma coisa tão boba, mas ajuda muito, né? Então, para a criança se regular, né? Hoje é terça-feira, você vai para a escola, na escola você vai ter algumas atividades, depois você volta para casa, hoje vamos na casa da vovó, ou hoje não é dia, você vai ficar fazendo determinada tarefa. Então, quanto mais a gente se aproximar da criança, a gente tem que entender que a criança, ela é um ser totalmente dotado de suas vontades, de suas particularidades e das suas especificidades, né? A gente precisa também entender que a criança, lógico, ela tem um entendimento dentro da idade cronológica ao que ela está. Mas a criança entende muito, né? Então, assim, criar filhos, educar filhos é muito trabalhoso. O professor em sala de aula, ainda mais com uma demanda grande, que são muitos alunos, também é. Mas eu digo assim, se você se propôs a tal, né, é uma profissão que você escolheu. Então, com certeza. Enfim, são os desafios dela. E ser mãe, ser pai, é desafiador, né? Então, se você escolheu ser, se você se propôs a isso, você sabe que vai ser trabalhoso e você tem que entender tudo isso. Então, assim, cansativo, trabalhoso mas, sabe, vale muito a pena. Então, o que eu sempre falo, a criança pequenininha agacha na altura do olho da criança, conversa com a criança, dá previsibilidade, ajuda aquela criança a se regular desta forma. Porque quando ela está, de fato, desregulada ou entra nesse comportamento muito disruptivo, aí talvez não seja, de fato, o momento. Você tem que esperar ela se acalmar e aí você retorna num outro momento com o mesmo assunto. Mas as crianças entendem muito. Então, converse com o seu filho, ajoelhe na altura do olho dele, porque o adulto, percebe, o adulto ali, né, aquela criança pequena, só daquele corpo, né, maior, já gera uma questão. Então, agacha, se põe na posição, conversa, explica. São questões que podem ajudar. Só que a gente está falando também de transtorno, né? Então, aquilo é neurobiológico e é lógico que isso não é a solução, mas ela vai facilitar e muito essa dica aí de dar previsibilidade, rotina, conversar com a criança. Bem, estamos de volta e vamos voltar a falar sobre o TOD, o transtorno opositivo desafiador. Que todo mundo confunde, né, Érica, que nem a gente estava falando lá, que pode ser uma pequena birra. Sim, não é assim. Sim, exatamente. Né? Pode ser, mas pode não ser. Com certeza. E a melhor solução sempre, eles devem pensar, né? Nossa, essa Érica vai lá, essa doutora Érica vai lá e fica falando, não sei, é porque de fato é assim que funciona, né? Porque a gente está falando de neurodesenvolvimento, volto a repetir. Então, para jogar mesmo essas informações. E aí, com mais informação, o que muda o olhar? E mudando o olhar, você consegue ali, mesmo de forma leiga, né? Porque mãe conhece muito bem teu filho, professor ali na sala de aula, começar a falar, puxa, olha só, né? Pode ser. Isso não é birra. Vamos procurar, vamos buscar entender, e aí se abre um leque, né, de opções, oportunidades, caminhos a percorrer, quando temos mais conhecimento sobre cada questão. Com certeza. Então, vamos ver mais uma questão? Vamos lá? A criança pode apresentar TOD e TDAH ao mesmo tempo? Pode sim. Inclusive, né, eu venho trazendo ao longo dos programas que eu tenho participado, que muitas dessas condições são comórbidas às outras condições, né? Quando eu trouxe sobre a síndrome de Tourette no programa passado, contei que o TDAH, sim, é uma condição comórbida
a síndrome de Tourette. Na ocasião, eu contei sobre isso. Hoje falamos de TOD, de novo vamos falar também sobre isso, né? Então, muitos portadores de TDAH têm sim o TOD como uma questão comórbida, né? O autismo também é um transtorno do comportamento humano, né? Que também tem outros transtornos aí, como condições comórbidas, como comorbidade. Com certeza. Inclusive no autismo, eu já trouxe esse tema, né? Depois posso até trazer de novo para a gente levantar mais questões. Mas o autismo, muitas das vezes, e a maioria delas, a gente não medica, vamos pensar, o autismo. Até porque não tem medicação, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma doença. Mas o que a gente acaba precisando olhar, e talvez aí sim medicar? As comorbidades. Então, por exemplo, uma pessoa que tem autismo, e tem ali como comorbidade o TDAH, que de forma muito prejudicial, muito potente, e esses prejuízos do TDAH está causando muitas questões, então, muitas das vezes, quando o médico opta pela medicação, ele vai melhorar esses sintomas e essas questões que envolvem o TDAH. Melhorando, vai se melhorando outras questões. Se tem o distúrbio do sono, pensa-se nessa questão do sono, da alimentação. E falando de TDAH e de TOD, sim, são transtornos comórbidos. A maioria das vezes a criança, o indivíduo é diagnosticado com TDAH e se tem aí o TOD como uma comorbidade. O inverso também é verdadeiro, pode ser de outra forma. Porém, o TDAH, transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade, que dá prejuízo na atenção, concentração, foco. Em alguns indivíduos também tem a hiperatividade, que é o H do TDAH. E o TOD também está ali presente. Mas o TOD já diz sobre esse transtorno opositivo desafiador, né? Quando o indivíduo não percebe esse entorno e desafia a figura de autoridade. Mas os dois, eles estão sim correlacionados. Muito bom. Próxima questão, vamos lá. Como é realizada a avaliação do TOD e quais profissionais podem participar desse processo? Isso, o TOD, ele é também, então, assim, uma condição, né, que ele é avaliado através da equipe multidisciplinar, né? Não tem o exame de sangue que faça para diagnosticar o TOD, não tem um raio-x, uma tomografia, ressonância, nada disso, né? Isso não tem, de fato. Então, como que é feito? Através da observação que envolve a equipe multidisciplinar. Neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, o médico, muitas das vezes ali o neuropediatra, o psiquiatra, né, vai já perceber sinais. Então, esse médico também vai pedir essa avaliação multidisciplinar para poder entender se de fato existe essa questão, para aí sim chegar no diagnóstico, né? Então, ele é feito através de coleta de dados, de escuta, família, escola, os ambientes onde essa criança convive, está inserida, né? Então, sempre a família e a escola é muito importante validar. E se a criança frequenta a igreja, outros ambientes também, onde ela frequenta, né? Se fica muito com os avós, a gente escuta também os avós. Então, coleta de dados de tudo que está ao entorno e observação clínica dessa criança, né? Testes de rastreio podemos também fazer, mas a observação clínica ela é mais potente na observação do TOD. E a equipe multidisciplinar, psicólogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, todos esses profissionais que estão aí na retaguarda, né? Que fazem essa avaliação para poder, então, elucidar e talvez vir, então, o diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico é somente médico, né? Não fechamos o diagnóstico, mas fazemos as HDs, que são as hipóteses de diagnóstico. Chegamos muito pertinho ali para ajudar o médico a entender todo esse universo. Muito bom. Próxima questão, vamos lá. Vamos ver. Como a avaliação neuropsicopedagógica pode contribuir nos casos em que há suspeita de TOD? É isso aí, né? Um pouquinho do que eu falei anteriormente, né? A avaliação neuropsicopedagógica, como a avaliação que diz também respeito a esses outros profissionais que eu citei, que fazem parte da equipe multidisciplinar, vai poder contribuir ou fazendo observação. Então, como que é feito?
No meu caso, eu faço uma anamnese com a família, né? A família me procura, seja por uma desconfiança do TOD, TDAH, o próprio autismo, né? Como que se dá tudo isso, né? Não tem exame de coleta de sangue, de nada, como eu acabei de falar. Então, a família vai até o meu espaço, sem a criança no primeiro momento, para a gente poder ter uma conversa mais aberta e mais direta e poder se sentir à vontade para falar tudo, sem a criança estar escutando ou ali naquele espaço, né? Então, passa todas as informações, essa anamnese é um documento estruturado, então, que me faz também seguir um norte para fazer perguntas mais direcionadas, mas também eu deixo a família falar à vontade de tudo que ela observe, de todas as queixas. Então, isso já é anotado, já é validado, já é escutado, pontapé inicial. Depois, dentro desse processo, os encontros com a criança, né? Eu faço de 6 a 8 encontros, e cada um tem 50 minutos. Então, olha o tanto que isso é importante, é rico, porque, de fato, são muitos encontros com um tanto de tempo importante, para a gente poder chegar numa hipótese, numa HD mais certeira, né? Então, a criança vai estar ali comigo durante 6 a 8 encontros, fazendo o quê? Observação clínica pura, né? Desde um estímulo, uma brincadeira, um joguinho ali que eu vou fazer, tudo com intencionalidade. Então, eu vou coletando informações, né? Tem os testes, que tem comprovação neurocientífica também, que eu aplico, que está dentro da minha base teórica, que eu posso aplicar, são testes validados, que eu posso fazer da utilidade deles, né? E aí, depois, quando eu vou na escola. Nossa, a visita escolar ela é muito importante. Ontem eu fui numa escola aqui em Batatais, uma escola particular, foi muito bem acolhida. Eu até achei interessante que eu entrei, fiquei numa mesa grande, veio a diretora da escola, a dona da escola, vários professores. Então, que bom quando a escola também me acolhe esses profissionais, estão dispostos a passar informações daquela criança, daquele adolescente. Ficamos ali naquela mesa por um tempo, foi muita conversa importante, eu tomo nota, também preencho em documentos da escola. Munida de tudo isso, eu monto o meu relatório, que aí eu já estou... É como se as crianças tivessem feito o raio-x, né? Só que dessa passou forma. numa máquina de raio-x. E aí a família volta para a devolutiva, onde eu vou contar tudo que foi visto, tudo certinho, entrego o documento, e aí faço os encaminhamentos, já entrego as hipóteses. E aí a família, né? Sai de lá com o norte. O que eu vou fazer? O que eu vou buscar? Puxa, então meu filho... ele tem esse comportamento, olha só, tem sentido, não é porque ele quer. Então, muitas vezes, eles até se emocionam, porque saem de lá entendendo por que o filho, muitas vezes, é daquela forma. Então, é muito interessante. Então, a avaliação neuropsico, no TOD, como nas outras questões do neurodesenvolvimento, se dá dessa forma. Então, vamos ver mais uma questão? Bora lá. Vamos lá? Desculpa. Imagina. Como os pais devem agir diante de uma crise, de uma provocação ou da recusa da criança em cumprir uma orientação? Talvez essa é a parte aí mais desafiadora, né? Porque não é fácil, né? Você está dando uma ordem para a criança, você está pedindo uma questão e a criança está ali te desafiando. Então, acho que a parte aí mais difícil e desafiadora para o adulto, para o pai, para o responsável, para o professor. Mas, assim, não tem receita de bolo. Respirar, se acalmar, sair um pouco do ambiente. Então, muitas vezes é bom, né? Muitas vezes não é possível, mas a rede de apoio, às vezes, é muito importante, né? Então, se for possível, né? Pai e mãe estar nesse movimento. Às vezes, a mãe perde a paciência. Gente, nós somos todos humanos, eu entendo super isso. Também não estou aqui para ficar, não, você não deve, você não deve. Não tem como não perder a paciência, não tem como. né? E não adianta eu vir aqui falar, olha, não deve isso, não, igual do telas, né? Zero telas, tá? A gente sabe o que pode e o que não pode, mas o que é possível, o que é mundo real, o que é mundo ideal. Então, vamos ter bom senso, né? Respira, conta até 1000, se for preciso. Se a mãe está um tanto quanto ali naquele movimento, às vezes uma rede de apoio, seja o pai, um outro adulto que está ali no momento, né? E ter paciência, acolher, esperar a criança se acalmar, porque se você entrar... Isso eu posso falar de assim, se você entrar no embate... aí vai se tornar muito pior. Porque aí é um embate, é outra, a criança vai entrar naquele movimento e todo mundo vai perder a mão de tudo, né? E quem é o adulto da relação? Né? Com certeza. Mais uma questão? Vamos lá? Bora lá. O TOD tem tratamento? Tem tratamento. O TOD é igual todas as condições do neurodesenvolvimento. Não tem um medicamento para o TOD, né? Mas tem tratamento. Como seria o tratamento? Intervenção. A intervenção, né, em áreas multidisciplinares, onde a criança tem mais prejuízo, para que essa criança comece a ter mais qualidade de vida, consiga se regular mais de uma forma melhor, né? Às vezes o medicamento é necessário, mas não é de primeira ordem no TOD, porque
o medicamento para o TOD, outro dia um médico estava falando, prestei bastante atenção e vou trazer. A criança teria que estar com um medicamento numa dosagem muito grande, muito potente. E aí essa criança ficaria entre estar prostrada ou estar muito agitada. Também você não quer um filho, um aluno que está lá prostrado, né? Você quer que esse indivíduo esteja ali, de fato, dentro daquele contexto, feliz, atuante. Você não quer uma pessoa, né? Então, o medicamento para o TOD, ele não tem exatamente, porque você teria que dar numa dosagem muito alta, esse indivíduo ficaria, aquele indivíduo muito prostrado, e não é isso que nós queremos. Então, o medicamento não é de primeira ordem, mas ele pode, sim, ajudar em algumas questões para melhorar essa regulação, intervenção e terapia, que for direcionada para melhorar os prejuízos daquela pessoa. Para a gente encerrar, então, observar as atitudes das crianças, que ali você descobre o caminho que você tem que seguir. Que você tem que seguir. Então, né, sempre eu deixo esse recado e, mais uma vez, eu vou deixar, porque sempre cabe nas minhas falas, nos meus encontros aqui de forma quinzenal, né? Empatia, olhar carinhoso, cuidado, entender, né, que nem o tema TOD, né, muito além da desobediência, né, entender que muitas das vezes não diz sobre uma desobediência, né, convívio social também, olhe para esses pais com mais cuidado, porque eles são muito apontados também, né, olha, fulano dá educação para o filho dela, né, assim. E não diz muitas vezes sobre isso. Bom senso, porque muitas vezes diz, então a criança faz uma birra ali, isso faz parte do desenvolvimento. O adulto tem que mostrar firmeza nas suas colocações, porque a criança pede também limite e firmeza. Então, quando eu falo, abaixa no olho da criança, conversa com a criança, explica, mas ela percebe quem está firme, quem está no comando, quem está, né, há de ser duro, porém com ternura, isso é uma dica de ouro. E olhar também para essas condições, saber discernir. Não está sabendo? Pede ajuda, busca uma avaliação, seja comigo, com outro profissional. Em Batatais temos tantos profissionais muito capacitados, né? Ou vai até um médico e já conversa. O médico normalmente vai pedir também essa observação para nós, da equipe multidisciplinar. Então, olhar empático, olhar mais carinhoso e olhar através, né, da desobediência ou de qualquer outra questão que pode estar ali. Obrigada. Até daqui 15 dias de novo para a gente estar aí tirando mais dúvidas, quebrando tabus. Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Eu amo estar com você e até também. Daqui 15. Então, bom, esse foi o Pergunta ao Doutor de hoje, junto com a Érica aqui. E eu volto amanhã, se Deus quiser.